Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com o Dr. Frederico. É um prazer ter você aqui com a gente, doutor. É um prazer estar aqui também. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos falar sobre bastante coisa, emagrecimento, que é o, o foco, né? É o que a galera tá pesquisando É o bastante, que todo tanto no mundo quer, né? YouTube, no Instagram, né? E queria que você contasse um pouquinho também da sua trajetória antes, né, para o pessoal que está em casa te conhecer um pouquinho mais, tá? Legal. Eu tenho a minha, na verdade, assim, né? Eu digo que eu tenho a minha formação e eu tenho as minhas credenciais. Minha principal credencial, né? Sou marido da Thaís e pai do Miguel. De formação, né? Eu sou engenheiro químico, me formei em engenharia química pela USP e fiz medicina depois, logo depois, né? Já emendei uma na outra ali. Legal. E atualmente eu atuo mais na área da nutrologia, focado no emagrecimento, mais especificamente com emagrecimento feminino. Uhum, perfeito. E por que que você decidiu seguir mais nessa especialização? Olha, na verdade, eu sempre pensei em fazer ortopedia, já começo por aí. E quando eu formei, né, formei lá no meio do Covid e não estava tendo cirurgias até então. Então, parei, pensei um pouquinho, vou começar a trabalhar, né, vou ganhar uma bagagem aqui, uma rodagem dentro da medicina. E foi nessa época que eu comecei uma transformação pessoal também, né? Eu estava uns 20, quase 30 quilos ali acima do peso ideal, Uhum. não tinha uma rotina legal de saúde, né? Pensando em atividade física, alimentação. E quando a gente começou, né? Eu digo eu e minha esposa, a gente viu que aquilo era algo para a vida. E eu me apaixonei pela parte de metabologia, toda essa parte de reposição hormonal, o emagrecimento em si. Eu vi que não era um desafio, é que as pessoas realmente não sabem encarar o emagrecimento. E depois daquilo, eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. E é muito importante também, né, trazer todo esse conhecimento, porque não é só medicina, né? Tem essa pessoa por trás que acaba conectando também ali com até com seus pacientes ali que sofriam, por exemplo, com o mesmo problema que Exatamente. você tinha, né? Exatamente, né? E aí, acho que foi a minha virada de chave. Depois que eu entendi que emagrecimento não é só fisiologia e bioquímica, é que eu comecei a ter um olhar diferenciado, principalmente, né, eu digo ali, na parte feminina. Porque eu vejo que muitas mulheres mesmo, elas fazem tudo muito certo, elas têm disciplina, elas treinam, seguem uma dieta e o resultado acaba que não vem, ou não vem como ela esperava, ou então ela não consegue manter aquele resultado. E foi nessa jornada que a gente acabou conhecendo o trabalho do Elton. É, foi a virada de chave para minha esposa, né, que sempre foi uma mulher muito disciplinada com dieta, com treino, e ela não conseguia emagrecer, né? E eu trabalho com isso e eu tinha essa frustração de, pô, eu sou médico, eu tenho conhecimento e eu não consigo entregar esse resultado para ela, tem alguma coisa a mais, eu preciso ver o que que é. E aí depois que eu conheci toda a teoria da permissão, a questão da utilidade do excesso de peso na vida da pessoa, as coisas começaram a fluir. A Thaís perdeu coisa de 10 quilos em um mês, sem mudar, assim, absolutamente nada, 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 nada. Legal. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero levar esse conhecimento para mais pessoas, porque realmente é uma coisa que muda a vida. Com certeza. E aí, doutor, até explica um pouquinho para o nosso público o que que é Sim, essa teoria, como que funciona ali na prática, porque é uma novidade, né? perfeito, né? Eu acho que a área médica, a grande maioria não tem esse conhecimento. Eu acredito que é questão de tempo, porque o que ele propôs e o que a gente tem visto de resultado prático, não tem como isso ficar escondido mais do mundo, tá? Isso vai vir à tona em algum momento. Uhum. Mas, basicamente, né, a teoria da permissão, ele diz que você, às vezes, não chega num resultado porque, basicamente, você ainda não pode. Só que você não pode porque tem alguma relação, alguma coisa que te impede disso. Geralmente é um relacionamento e aquele problema específico na sua vida, ele tem uma utilidade, ele serve para você. E não é diferente com o excesso de peso.
Perfeito. E aí é muito bacana porque não é só, então, fazer dieta, não é só utilizar uma canetinha Nunca foi. e muitas, e muitas vezes acontece, né? Tem pessoas que, olha, eu tô usando a canetinha certinho, do jeito que o médico recomendou pra mim e não tem o resultado. A gente está vendo agora, eu digo, o pós-Monjaro, né? Sim. Por quê? O Monjaro agora está mais acessível, é quase um commodity, né? Vamos dizer assim. Uhum. E a gente tem visto pessoas utilizando em todos os cantos. Só que tem aquelas pessoas que, mesmo utilizando, não conseguem perder peso e que a medicina chama de maus respondedores, vamos dizer assim. E tem aquelas pessoas que utilizam, perdem peso e estão ganhando peso tudo de novo. Então, eu digo que atualmente o meu consultório, o maior público é essa pessoa. É a pessoa que tentou sozinha e se frustrou, ou aquela pessoa que utilizou e está ganhando peso de novo. E eu tenho uma proposta diferente e eu venho entregando esse resultado. Então, eu acho que a partir de agora, cada vez mais a permissão vai estar muito em jogo, porque a parte médica, bioquímica, biológica, ela está resolvida. Realmente, né? As canetinhas, né? Que são os análogos de GLP-1, como a gente diz na parte técnica médica, elas mudaram o jogo, e mudaram realmente. Tá? Então, hoje em dia, para você não ter um resultado, eu digo que é basicamente questão de permissão. Bacana. E porque hoje é uma febre, né? E eu queria até que você contasse, doutor, qual que é o risco que essa pessoa tem de, por exemplo, utilizar uma canetinha e não ter um acompanhamento médico por perto. A verdade é uma só, né? Qualquer medicação, ela tem um efeito adverso, existem indicações, existem contraindicações, e a utilização de qualquer medicamento deveria ser balizada por uma prescrição médica, um tratamento médico, né? Eu entendo que talvez esse acesso não seja para todos. Eu acredito que, como eu vou dizer, mas assim, basicamente, essa medicação, ela tem potenciais riscos muito graves e que a gente tem visto cada vez mais nas mídias. E se você colocar a sua saúde em risco, em xeque, pensando só nessa parte estética, eu acho que é quase, eu diria que é uma ignorância muito grande, tá? Então, não vale a pena, de verdade, não vale a pena. É preferível a gente tentar um tratamento que fique mais, vamos dizer assim, em conta financeiramente, sem essa medicação, desde que você faça com consistência e a gente consegue entregar resultado ainda assim, mas não vale colocar a saúde em risco. Não façam isso, de verdade. Perfeito. E aí, doutor, quais são os hábitos que você recomenda para quem quer se prevenir, né, de não chegar ali num quadro, por exemplo, de obesidade, quanto também para quem quer manter ali o peso do jeito que a pessoa vem seguindo? Perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho um método de tratamento. Esse método eu apelidei de HMU. O que significa HMU? H, de hábitos de vida. Basicamente, é o primeiro pilar. A gente precisa de um plano alimentar orientado para aquele fim específico. Então, hoje em dia, o que seria uma dieta boa, né? Pensando em emagrecimento? É uma dieta alta em proteína, uma dieta mais reduzida em carboidrato e que ela tenha que ter um déficit calórico. Esse acho que é o primeiro ponto. Depois, atividade física. Pensando em emagrecimento, realmente não é o foco, tá? Então, eu acho que é um grande mito a gente achar que correr 10 km por dia vai melhorar ou aumentar pensando em emagrecimento, tá? Não, realmente não é o que é a coisa mais importante. Porém, a gente sabe que a atividade de contra-resistência ela é essencial para a manutenção de massa magra, de músculo. E músculo é vida, músculo queima gordura. Então, se eu tiver que escolher alguma coisa, faça musculação. O M é de metabolismo. Aí sim, a gente vai para a parte médica, né? A gente vai utilizar recursos como a própria tirzepatida. A gente tem outras medicações que ajudam, né? Pensando em compulsão alimentar, a gente tem Venvance, toda a parte de resistência insulínica, a gente tem medicações, a gente tem suplementações que ajudam.
E depois vem toda a parte hormonal. Tem que ter um ambiente metabólico hormonal favorável. Aqui eu faço uma ressalva, como a maior parte do meu público é feminino, o anticoncepcional é o maior vilão dentro desse cenário. Então, mulheres, se vocês querem emagrecer, repensem a utilização do anticoncepcional. Converse com o seu ginecologista, pense em outro método contraceptivo, tá? E o U, que é o de utilidade, né? Que aí sim entra a teoria da permissão. Aqui a gente vai pensar por que aquele peso é útil e é importante dentro da vida daquela pessoa, dentro do cenário relacional dela. Perfeito. E aí, doutor, entra, tenho certeza que ficou na cabeça das mulheres. Por que o anticoncepcional não favorece ali o emagrecimento? É uma boa pergunta, tá? O anticoncepcional, ele basicamente vai bloquear todo o eixo hormonal da mulher, né? Então, o que o anticoncepcional faz, basicamente, é simular uma menopausa precoce. Então, aquele ovário, ele não vai funcionar direito, ele não vai ter toda a indução, né, do pico de estradiol, pico de progesterona, e entra aí também a testosterona, tá? Então, quando a gente faz essa castração química com anticoncepcional, ele facilita muito a perda de massa muscular, tá? Então, a mulher geralmente que usa anticoncepcional, ela tem muito mais dificuldade em ganhar músculo. Isso por si só já atrapalha o emagrecimento, né? Outra causa também é porque o anticoncepcional sobe uma proteína sanguínea chamada SHBG, que é a proteína que carrega os hormônios sexuais, né? Ela é como se fosse um barquinho que pega testosterona, pega estradiol. Então, quando esse hormônio sexual está dentro desse SHBG, ele não tem ação biológica. Então, é mais um fator que atrapalha aí dentro. Perfeito. E aí, é uma verdade, doutor, que para a mulher é muito mais difícil emagrecer do que o homem? É verdade, sim, tá? Isso aí é uma coisa que a gente vê muito claramente na prática clínica, né? Então, quando eu faço um tratamento de emagrecimento no homem, eles respondem muito mais rápido, muito mais fácil, principalmente pelo ambiente hormonal, né? O homem tem mais testosterona, a testosterona é um hormônio anabólico que faz você ter mais massa muscular, e a massa muscular, como eu disse, ela é um grande queimador de gordura. Só por aí já é um fato, tá? Uhum. Segundo lugar, a oscilação hormonal da mulher também não facilita, né, o emagrecimento. E tirando também, a gente pode colocar aí, isso é uma coisa que eu falo bastante para as minhas pacientes, a mulher não foi feita para estar estressada. A fisiologia bioquímica feminina não se comporta igual ao do homem quando a gente fala de cortisol. E o cortisol é o hormônio que está em alta agora, né? Então, a gente escuta em todo lugar falar do cortisol. E a mulher não foi feita para ter esse cortisol cronicamente alto, que é o que a gente vê no dia a dia de quase todas as mulheres hoje. Tá? Perfeito, doutor. E trazendo até um pouquinho mais ali do seu acompanhamento, né? Você tem um acompanhamento de 3, 6, 1 ano. Como que funciona essa parte? Olha, depende muito do objetivo de cada pessoa. Uhum. Então, isso, de verdade, eu não tenho nada engessado nesse lugar. Mas, pensando em resultado, o mínimo de tempo que a gente precisa é uns 2 meses. Menos que isso, de verdade, não dá tempo da gente entregar um resultado palpável. Eu gosto de trabalhar em torno ali de 4, 6 meses, já vale a pena. Alguns pacientes que estão realmente muito acima do peso, a gente sabe que vai precisar de uma janela maior. Então, 1 ano, às vezes até mais tempo. Dentro do meu acompanhamento, basicamente, de 3 a 6 meses eu acho que é o ideal. Show, bacana. E aí, qual que é a diferença de ter um acompanhamento, né, onde você vai estar lá próximo da pessoa, para, por exemplo, uma consulta avulsa de um tempo determinado? Legal. Um acompanhamento, ele vai te entregar tudo que você precisa, basicamente, né? Numa consulta avulsa, não dá tempo da gente fazer o que precisa fazer. E o principal, tá? É que eu vejo 2 outros motivos, na verdade, tá? O fato de a pessoa se comprometer com um período de tempo e não só com uma consulta pontual,
já é um incentivo para ela continuar fazendo o que tem que fazer. Porque eu Com sei certeza. que não é fácil mudar de hábitos. Realmente, se fosse fácil, estava todo mundo magrinho, né? Essa é a verdade, né? E tirando isso, o investimento financeiro que a pessoa faz também é importante para ela se manter dentro do plano, tá? Então, uma coisa, né, é uma consulta ali de 500, 600, 800 reais. Outra coisa é ela investir, de repente, ali 10 mil, 20 mil, 30 mil num acompanhamento. O que realmente pesa na hora da pessoa, putz, eu acho que agora eu preciso fazer direito. Perfeito. Então, esse compromisso, vamos dizer assim, faz com que o objetivo seja O alcançado. compromisso financeiro é importante. Isso Uhum. é uma grande realidade. Show. Bacana. E aí, doutor, como é que é você também lidar com essa parte mental, né? Essa parte relacional, junto também com toda a parte da medicina tradicional? Tem sido um desafio, porque, primeiro, né, é uma teoria nova, é algo novo, que as pessoas não estão ambientadas, que as pessoas muitas das vezes não estão abertas a encarar, porque não é fácil, é desconfortável, muitas das vezes é doloroso, porque a gente vai mexer naquele cantinho da casa onde tem um tapete e a ferida está ali embaixo, né? Eu falo que é igual cutucar um ninho de rato. Eu preciso que a pessoa encare aquilo que ela já viu e não quer ver, né? Eu imagino o desafio que o Elton deve passar diariamente com isso, porque realmente não é fácil convencer as pessoas de que elas são responsáveis por tudo que elas fazem, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que é uma ferramenta poderosíssima, é uma ferramenta que traz novas possibilidades para a gente, e o principal é a autorresponsabilidade do paciente. Então, eu entendo hoje que aquele paciente tem aquela doença, aquele excesso de peso, e que isso é porque ele precisa daquilo, aquilo ali não está à toa. E isso também tira, até certo ponto, a responsabilidade somente do médico, né? Que eu acho que é uma grande... Está muito desvirtuado isso, né? Então, a pessoa vai atrás do médico, ela quer o resultado, só que ela não está disposta a encarar o que precisa fazer para aquilo. E a gente, como médico, está muito acostumado, né, a querer ser a pessoa que fez o resultado ou qualquer coisa. Então, tira a minha responsabilidade. Da mesma forma, eu preciso recuar o meu ego nesse momento, o que é difícil para o médico, tá? Eu falo como médico, isso é muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu entrego essa responsabilidade para o paciente também. Então, tem sido um desafio, mas eu sinceramente acredito que a medicina vai caminhar para esse lado. Com Já está certeza. caminhando, na verdade. Com certeza. E eu queria também que você deixasse uma história de inspiração também para o pessoal de casa que está nesse processo de emagrecimento, está conhecendo agora, por exemplo, sobre essa teoria, como que isso acaba influenciando de fato essa pessoa não conseguir emagrecer. Legal, tá? Primeira coisa que eu deixaria de dica é: se você já tentou emagrecer alguma vez e não conseguiu, entenda que às vezes o que faltou não foi disciplina, às vezes o que faltou não foi um remedinho milagroso, pode ter sido sim questão de permissão. Então, deixo a sugestão para quem não conhece, conheça o trabalho do Elton. É um trabalho sério, tem mudado a vida de muita gente, mudou a minha, da minha esposa e do meu filho. E eu tenho replicado isso com os pacientes, com bons resultados, só que é exatamente nesse lugar, né? Para quem está disposto a encarar e fazer o que tem que fazer. Então, se você realmente quer resolver o seu problema de obesidade, de sobrepeso, esteja disposto a fazer o que tem que ser feito. E isso exige coragem. Perfeito. E, doutor, vou dar um exemplo assim, para a mulher que está naquela fase ali dos 40 anos, mais ou menos, Legal. que tem essas variações hormonais, muita gente acaba falando ali sobre um tema um pouco ali polêmico, né? Que se a reposição hormonal é importante ou não. Como que é a sua visão sobre isso também? Sim, com certeza, né? Como eu tinha explicado do método HMU, a parte de reposição hormonal vem ali dentro do M, da parte de metabolismo, né? O M de metabolismo.
Eu preciso que o ambiente hormonal dessa pessoa esteja favorável. Então, uma mulher na menopausa, se ela realmente não fizer ou tiver contraindicações, né, a reposição hormonal, é um cenário que existe, realmente fica mais difícil. Mas, mais uma vez, eu trago aí a questão da utilidade, né? Agora, por que também que essa mulher precisa ter, vamos dizer assim, problemas relacionados com essa parte hormonal, né? Existe o fisiológico, né? O que é o fisiológico? A menopausa, ela é um processo natural e fisiológico do corpo feminino. Mas com o que a gente tem hoje de conhecimento científico, ela não precisa sofrer com isso. Existe recurso hoje para a gente resolver isso, tá? Então, minha sugestão também para as mulheres, eu sei que é um tema às vezes muito polêmico, não tenham medo da reposição hormonal, tá? Ela é muito salvadora para a mulher que está nesse período. Só a mulher que está na menopausa sabe como que é ruim. É uma coisa que a gente, homem, nunca vai saber, né? Eu consigo só ter o feedback das minhas pacientes. Agora, não precisa sofrer com isso. Existe um caminho e reposição hormonal muda a vida. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi muito bem, doutor. Primeiro, então, a gente tem que lidar com a parte mais mental nossa, dos nossos relacionamentos, como que a gente se sente ali com o relacionamento com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, por exemplo. E aí isso vai acarretar em todas as outras áreas, tanto na parte de hábitos, quanto na parte hormonal, quanto na parte ali de querer resolver de fato o problema que essa pessoa tem, é isso? A gente precisa separar algumas coisas aqui. Então, o problema médico, né, vamos dizer assim, aquela patologia clínica, ela é real, ela existe. Isso aí não muda e o jeito de tratar também é o que a gente faz da parte médica. Isso aí é algo independente, né, vamos dizer assim. Agora, muitas das vezes a causa é sim relacional. Então, não adianta a gente, por exemplo, só resolver a parte hormonal, só fazer essa pessoa tomar uma canetinha e perder peso, se aquele problema faz sentido e tem utilidade na vida dessa pessoa, esse problema vai voltar, seja em forma de peso, ou seja com uma outra doença, ou com algum outro problema, né? Então, são coisas independentes, só que a causa geralmente é relacional, e a gente precisa olhar para esse lugar. E o médico não está preparado para isso. Aliás, eu diria que quase nenhum médico conhece sobre isso, né? E tá aí uma grande luta que eu vou enfrentar daqui para frente, que é exatamente levar esse conhecimento para os colegas. Perfeito. Então, quando a gente, dando um exemplo aqui, faz uma reposição hormonal, a gente está na consequência, a gente não está tratando ali o que causa isso. Exatamente, né? Em outras palavras, é exatamente o que você disse, tá? Então, não adianta a gente só dar um remedinho, né? Que a gente vai estar tratando um sintoma, que na verdade é só um reflexo daquilo que aquela pessoa precisa dentro da vida dela, né? Como eu disse, a parte médica não muda, né? Então, uma pessoa que tem um câncer, que está com uma infecção ou algo do tipo, a gente tem que tratar de acordo com aquilo. Só que, se essa pessoa não está preparada para estar curada, né? Se ela não se permitir estar curada nesse momento, aquilo vai voltar ou nem vai se resolver. Essa é a verdade. Muito bacana, doutor. É uma visão diferente, diferente, ali, né? tenho certeza que vai crescer com o passar do tempo, né? Tem o pai da medicina, né? Hipócrates, que ele falava, né? Se a pessoa não estiver disposta a deixar de lado o problema dela, né? A gente nem pode, nem tem como começar a tratar ela. É esse lugar. Show. Muito bacana. E aí, para o pessoal que quer conhecer, né, um pouquinho mais ali do seu trabalho, doutor, quais são suas redes sociais? Onde é seu consultório? Legal. Eu atendo atualmente em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Fica ali a 1 hora de Campinas, 30 minutos de Poços de Caldas. Meu Instagram é Dr. Frederico Chaves, tudo junto, DR, né? DR Frederico Chaves. E lá vocês conseguem entender um pouco mais, né? Eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se alguém se enxergou nesse lugar e começou a ver ali alguns problemas relacionais que podem justificar o problema de saúde que ela está tendo, eu estou à disposição para conversar, para ajudar.
Alguns pontos cegos, né? Alguns pontos cegos, exato. Então, bacana. E eu queria que você deixasse também uma história ali de uma paciente sua que chegou de um jeito e depois um acompanhamento seu com uma mulher completamente diferente, até com uma forma de inspiração. Legal. Não, tem várias, na verdade. A primeira, sem sombra de dúvidas, minha esposa, né? Então eu digo que ela é o meu maior case de sucesso, porque o da Thaís foi 100% permissão, né? Ela entendeu que o peso dela, a força que ela precisava é porque ela tinha esse padrão de mulher guerreira, né? Ela precisava estar sempre forte, ela cresceu num ambiente familiar onde ela precisava dessa força e ela entendeu que a vida, ela precisava de força na vida. E como uma mulher que precisa de força vai estar com, vamos dizer assim, no peso ideal? É difícil, esse lugar é muito complicado. Então, o primeiro passo para ela foi entender esse lugar e que para ela realmente chegar naquela leveza, ela precisava deixar algumas coisas. E então ela basicamente tirou realmente uma armadura ali, né? E agora ela é uma mulher muito mais feminina, uma mulher muito mais, eu diria, gentil. Ela aprendeu que ser feminina não torna ela menos forte por isso, pelo contrário. Então, é realmente o que o pessoal chama aqui dentro da casa, né, do caminho de volta. Então, eu vejo muito isso também, né? A sociedade impôs dentro dos moldes que a gente vive atualmente que a mulher precisa dar conta de tudo, que a mulher precisa ser mãe, esposa, precisa ser a líder do trabalho, precisa ser uma boa filha, e muitas vezes, no meio disso tudo, ela se esquece dela mesma. Então, o momento que a Thaís aprendeu a se priorizar como mulher foi a hora que ela perdeu 10 quilos em um mês. Existem outros casos, mas eu acho que o dela foi o mais impactante, pelo menos para mim. Muito bacana. Como homem e como médico. Perfeito. E eu queria que você deixasse, então, uma mensagem final para as mulheres que estão assistindo. Provavelmente tiveram algumas percepções aqui durante o nosso bate-papo, né? E também ali sobre essa parte ali de emagrecimento, sobre ela cuidar mais de si. Tá. Mulheres, emagrecer é fácil. Não é esse bicho de 7 cabeças que vocês estão pensando. A pergunta que eu deixo para vocês é uma só. Se vocês estão realmente dispostas a se tornar a mulher que pode ser, que pode ter esse corpo que você diz que quer ter. Entende? Então, a mulher que vai emagrecer 20, 30 quilos, no final desse processo, não dá para ser a mesma mulher de antes. Porque se for, você vai ganhar esse peso de novo. Então, entenda, o emagrecimento ele é muito mais do que só perder peso. É uma jornada de transformação. Se você quiser realmente, é fácil. É só encarar o que precisa ser encarado. E, se quiser saber como fazer isso, eu estou à disposição. Perfeito. O link tá lá na bio, tem todos os seus... O link tá lá. Tem todos os seus contatos por lá, tá certo? Tá tudo lá, gente. Show, já me segue, já curte lá e eu fico à disposição. Show, bacana. Doutor, prazer aqui ter você aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes também. Com certeza. E espero também que você tenha gostado. Opa, foi muito legal. Muito Show. Bom. Muito bacana. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!